Nesta 10ª parte da palestra Artes Marciais e Educação para o Futuro, o grão-mestre Lehmann agora responde uma pergunta importante da plateia. O profissional de educação tem que ser um showman para chamar a atenção dos alunos ou são os alunos que têm que se esforçar mais? O que você acha? Boa noite. Nós, professores, ultimamente estamos sendo convocados a ser praticamente um showman em sala de aula. Tudo para atrair a atenção dos alunos. Os alunos necessitam dessa atenção, desse olhar diferenciado de um professor que faça praticamente um show, principalmente com as mídias em sala de aula, né? Muito uso do celular, muito uso da internet. E a minha pergunta é a seguinte, como o senhor vê isso, né? Essa ideia de que o professor que tem que ficar chamando a atenção desse aluno, para despertar a atenção desse aluno, tendo essa questão do aluno também fazer o esforço para aprender também, né? Sim. Meu nome é Rúbia Barbosa, sou professora e praticante de Wing Chun. O que eu acho importante nesse aspecto é que nós, quando vamos para uma faculdade de pedagogia, nós aprendemos a dar aulas para os alunos da nossa geração e não para da geração que vai vir. Os alunos, então, quer dizer, a gente sempre dá uma aula pensando como que seria uma boa aula se nós estivéssemos sentados na cadeira. Isso é um desafio. Por quê? Porque, obviamente, né, e eu reparei isso quando eu era ativo nas salas de aula, a cada ano eu ficava mais velho. Né? Porque o que acontece? Né? A turma vem com a mesma idade, né? E você vai ficando mais velho. E eu, né, então, tenho que... Né, os exemplos que eu dava, né, falava dos Bee Gees, do Queen, como chama? Do ABBA, né? E ninguém sabia o que era isso, né? Falava do Ultraman, ninguém sabe o que é Ultraman, né? Sabe? Então, são coisas que acontecem que você tem que começar a ter algum tipo de comunicação. Não foi isso que a professora Rúbia falou. Ela perguntou sobre essa questão de ser showman. Não precisa ser showman, mas você precisa ter uma comunicação com o seu aluno. E isso que não acontece com muitos professores. Muitos professores vão lá para dar matéria. Então esse é o contraponto. Então como comunicar, como você encontrar esse canal dentro daquilo que a mestra Úrsula colocou com relação a como você trazer para tanta gente, muitas vezes, essa particularização, que essa que tem que ser a arte do professor. Né? Muitas vezes um professor tem lá no seu grupo lá 30 alunos, 40, 50. Né? E o que me surpreendi, eu vi, por exemplo, nas atividades da USP, né, que é uma escola pública, uma quantidade muito pequena de alunos. Os alunos não vão mais na aula. Né? Então, nós temos, para quem não sabe, uma disciplina de Wing Chun dentro da Universidade de São Paulo, uma disciplina que vale crédito, então, né, não é uma disciplina simplesmente, né, mas é eletiva, porque a gente que não queria a obrigatoriedade, a gente queria que as pessoas fossem por livre e espontânea vontade. E o que é surpreendente é que nós temos uma média, estamos há 10 anos com essa disciplina, e temos uma média de 20 alunos por ano. Na verdade é por semestre, porque é uma disciplina semestral. Isso é uma média muito superior à média das aulas da Universidade de São Paulo, para se ter uma ideia. São poucos alunos que existem muitas vezes nas aulas, de modo geral, principalmente, é óbvio, né, as eletivas, tá? Mas mesmo as outras também, é impressionante como tem pouca gente. Mas nos ensinos já médio, né, fundamental, aí já temos outras turmas. Então, quer dizer, como é que você... E é muito interessante isso, né? O professor,
ele tem que enxergar o alunado dele, quando ele entra na sala de aula, como se fosse, como ele estivesse no mercado de trabalho. Ele tem que atender aquela clientela, uma clientela que muitas vezes não está interessada na sua disciplina. E aqui me veio, quando você estava falando, Rúbia, o exemplo que eu acho que eu já dei, mas aquilo me impacta tanto que eu sempre gosto de dar esse exemplo, e já é um exemplo antigo, mas eu acho extremamente útil. Aconteceu num dos bairros mais carentes da cidade de São Paulo. Professora de português pegou o aluno. Naquela época existia uma coisa, talvez os jovens não saibam, chamado revista pornográfica. Revista pornográfica é uma revista de mulher pelada que a gente falava, né? Eu lembro que quando eu comprei a primeira Playboy, eu fui lá na esquina da São João com a Ipiranga, no centro de São Paulo, parecia que eu estava comprando droga, que o cara vinha escondido, aquela coisa toda, né? Mal eu imaginar que hoje já está na internet. Outro dia eu estava lá no meu escritório e começou a imprimir um monte de foto de mulher pelada, né? Mulher pelada. E aí a minha mulher pegou e falou assim, olha, o filho é seu, fala com o seu filho lá, né? Então eu fui falar com o meu filho. Eu falei, filho, o que é isso aqui, né? Pai, eu não sei. De repente eu estava lá, entrou um site e começou a imprimir as coisas. Entendeu como é que é? Então, hoje tudo isso é muito mais liberado. Mas então, o que aconteceu? Na sala de aula, a professora pega um aluno com uma revista dessa. E aí ela fala, o que você está pegando? Ah, não, é uma revista, deixa eu ver a revista aqui. Ela mostrou assim, falou, o que está escrito aí? E tinha aquilo que chamava contos eróticos. E ela falou assim, leia. E aí ele começou a ler o conto erótico. Qual que é o sujeito da frase? E aí começou. Predicado, objeto. Né? E o cara lá, né? Sei lá, pênis e não sei o quê. E começou a sair todas aquelas palavras todas, né? Conclusão, semana seguinte a aula dela cheia. As outras pessoas queriam assistir porque ela falou, semana que vem nós vamos ver outro texto. Né? Você traga o texto, outro texto para ler. Então você vê que criou um canal de comunicação aí. E o professor ele tem que ter essa criatividade, ele tem que ter essa flexibilidade, esse acolhimento. Ele tem que deixar de ser menos professor e mais educador. Ele tem que deixar de ser o professor aquele que professa. Ele tem que parar de professar e tem que começar a educar. Né? Então, por isso, muitas vezes, né, as pessoas não concordam com o que eu falo, mas eu acho isso fundamental. Hoje, quer dizer, você tem que ter essa comunicação com o aluno. Como que você faz isso? Você tem, eu normalmente falo, né, você tem 10 minutos do primeiro dia de aula para fazer isso. É esse tempo que você tem. Ou você ganha a turma naqueles 10 minutos iniciais do primeiro dia de aula, ou você está condenado ao limbo o ano todo. Então é um desafio. É aquela coisa, se você entrou na aula e você tem que saber, fazer a leitura do pessoal, saber, ver quem que é o Joãozinho, quem que não é o Joãozinho, quem que é o deprimido, quem que influencia na turma e fazer todo aquele trabalho, né, em cima daquele grupo. E trazer aquele grupo para o conhecimento. Esse é o desafio nosso, Rubia, né? E eu sei que é muito difícil cada vez mais. Né? Hoje eu trabalho numa escola que não representa a realidade da educação do Brasil, né? Porque é uma escola bilíngue de classe alta. Então, o contato que eu tenho é contato com profissionais como você e tantos outros do ensino público. Eu converso com outros professores que também dão aula na rede pública, vejo algumas coisas na internet que realmente assusta, né? Assusta a maneira, mas tudo isso, ele acontece quando você perde o vínculo e o respeito ao professor. Então, quando você traz esse respeito, e o respeito ao professor, começa do professor para com o aluno. Porque o mais maduro tem que demonstrar respeito. E a gente pressupõe que, obviamente, o professor é o mais maduro na relação. E traz esse respeito ao aluno. E aí começa. E aí vamos começar né, o combate, o bom combate, né, entre nós. Onde o aluno não é meu inimigo. Ele é meu adversário, é o que está do outro lado.
E por isso também não venha com essa visão ingênua. Ah, não, eles são todos, não sei o... Não, eles podem te ferrar também. Então você tem que ficar em guarda o tempo todo, mas com legitimidade de relação. E se ele abrir a guarda, você bang nele. E pode ter certeza que ele vai te respeitar. Porque se ele abrir a guarda e você não fizer o bang, ou seja, você não golpear, ele vai achar, ah, professora Rúbia, pensei que ela era... Né? Porque o respeito vem de um outro nível que não é o da educação que a gente espera que tenha em casa. É no nível humano. Esse é o nível da educação. No nível humano. E esse respeito que eu estou falando não vale só para o ambiente escolar, vale para vários outros ambientes, inclusive ambientes onde a legalidade não alcança, o respeito humano que vigora. E hoje, mais do que nunca, nós estamos precisando desse respeito humano dentro da escola. Porque o professor hoje, pelo simples fato, antigamente o professor tinha 2 instrumentos de repressão, falta e nota. Hoje em dia isso não vale mais nada. Vou te dar falta, hein? Dá risada só, cara. Ó, te dou 0. Você reparou? Antigamente, falava isso, era quase como um padre falar, vou te excomungar. E a pessoa ficava tremendo de medo. Hoje não. Hoje a pessoa fala isso. Isso muitas vezes eu vejo como algo positivo. Porque o professor vai ter que se desdobrar para ter um outro nível de relação com o aluno.